Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai aprender a pintar tons de pele, como este daqui. Então eu vou te passar os tons que eu uso, as cores, como que faz a textura, o sombreado. Você não precisa pintar exatamente essa imagem, né? Eu nem quero que você fique preso a isso. Mas se você está precisando pintar qualquer outro tipo de retrato ou algum rosto, essas dicas vão te servir muito bem, porque você vai saber por onde você começa, qual é o passo 1, o passo 2, o passo 3, para deixar tudo mais simples para você. Então vamos lá para a pintura. Hoje a gente vai dar continuidade aqui na pintura do São Jerônimo e eu vou aproveitar para passar para vocês como que eu faço a pintura do rosto. Então vamos primeiro fazer as cores. E aqui você já pode ver que eu já trabalhei os olhos, porque como são olhos bem pequenos, olha a comparação dele com o meu dedo. Então não dá para passar muito detalhe, né? Então eu já fiz os olhos aqui e eu vou passar mais a parte da pele, como que eu costumo fazer a luz e sombra, a coloração, as pinceladas. Então vamos primeiro para as tintas, né? E as cores que eu vou usar e depois a gente volta para a pintura. Então aqui para a gente pintar a pele dele, eu vou usar esses tons de cores e eu vou fazer pelo menos 6 tons de pele aqui embaixo, desde o mais clarinho até o mais escuro. Então aqui eu tenho o branco de titânio, o magenta, o amarelo ocre, o marrom Van Dyck, o laranja de cádmio. Esse daqui é o vermelho óxido transparente, então você vê que ele tem tipo uma cor de ferrugem. Eu gosto bastante de usar ele na pele para dar um pouquinho de avermelhado. E esse daqui é o preto. Então vamos começar fazendo as outras cores aqui embaixo. O primeiro tom, vocês vão ver aí, que é quase branco. Então ele é um beijinho bem clarinho. Então eu vou misturar o branco de titânio com o amarelo ocre. Esse aqui ficou muito escuro, eu vou fazer ele um pouquinho mais claro. Então eu vou passar esse aqui pro próximo. Colocar mais branco aqui. Então olha a diferença desse primeiro que eu criei pro branco, olha, bem clarinho. O segundo vai ser praticamente a mesma coisa, só que um pouco mais escuro. Então, vamos imaginar que aqui só tem o branco, né? Que eu já coloquei o branco aquela hora. Mais um pouquinho do ocre. Agora, nessa segunda cor, eu coloco um pouquinho de magenta. Então, olha só, essa cor já tá legal, mas eu vou fazer ela um pouquinho mais escura, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente clarear depois se precisar, durante a pintura, né? Aqui tem que ficar bem atento na hora de fazer esses tons de pele, para ele não ficar nem muito puxado pro magenta, nem muito puxado pro ocre, porque senão ele fica muito rosado, né? Parece que ele tá com o rosto inflamado, né? Ou com alguma alergia, ou ele fica muito amarelo, parece que ele tá anêmico. Então tem que tomar cuidado aqui no equilíbrio entre o magenta e o ocre. Agora a gente vai pro próximo, que já vai entrar no campo aqui do marrom mais escuro. Eu ainda vou colocar um pouquinho do branco, marrom Van Dyck e ocre, e vamos ver a cor que vai dar aqui. Olha, eu quero essa cor aqui, mas eu não quero ela tão viva, que você percebe que ela tá bem saturada, ó. Tá quase que um marrom canela. Eu quero ela um pouco mais apagada do que isso, então eu vou pegar um pouquinho do preto. O preto eu vou pegando de pouquinho mesmo, olha o quanto tem na espátula. Só para tirar essa saturação dela, ela não ficar uma cor tão viva, tão acesa, né? Agora sim, essa cor tá melhor. Mas eu ainda vou colocar um pouquinho mais de ocre nela. Agora eu quero um pouco mais avermelhada, porque ela tá muito amarela. Vou colocar um pouquinho desse laranja. Agora sim, deu uma cor bem interessante. Agora vamos pro próximo, que vai ser basicamente marrom Van Dyck, um pouquinho de preto. E o preto, lembra que vai sempre bem de pouquinho.
para não passar do ponto. E agora tem aquele tom bem avermelhado ali próximo do nariz, né? Aquelas sombras que tem ali perto do olho, que são mais esse vermelho aqui, ó. Mas não será esse vermelho óxido puro, porque senão ele vai ficar um tom estranho, né? Que ele não tem tom de pele esse daqui. Então a gente vai ter que mexer para deixar ele com tom de pele. Vou colocar um pouquinho do marrom Van Dyck e um pouquinho do amarelo ocre. Então aqui, ó, formou um marrom bem escuro, avermelhado, que é o que a gente vai usar naquelas sombras ali. Depois eu vou ver se precisa colocar mais um pouquinho de preto nele. Mas esses são ajustes que a gente vai fazendo durante a pintura. Agora eu vou fazer mais a nossa última cor aqui, que vai ser a mais escura de todas, que vai ser bastante marrom. E o preto, para fazer um marrom bem escuro. Então, uma quantidade um pouquinho maior de preto. Então, aqui estão todos os tons que a gente vai usar na pele. Então, são 6 tons, né, de base que a gente vai usar. Só que aqui no meio eu vou criando outros tons durante a pintura. Então, eu posso querer um meio tom aqui entre esses dois. Eu vou pegar um pouquinho deles e misturar aqui e criar um tom novo. Aí eu vou misturando aqui na hora da pintura, conforme eu vou vendo que necessita. Então, ó, se eu ver que esse tom ainda não chegou, se eu quero um tom clarinho, só que mais amarelado, eu pego um pouquinho desse daqui. Olha lá, como já deu um outro tom diferente. E se eu quero ele um pouquinho mais apagado, né? Um tom meio acinzentado, eu posso pegar um pouquinho desse. Olha que tom diferente que ficou. Então, isso daqui eu vou vendo durante a pintura, se eu vou precisando de tons novos, né? Mas, basicamente, serão esses 6. Eles que vão servir para todos os outros tons. Então, vamos lá para a pintura agora. Eu vou começar pintando esse lado do rosto dele, só por questão de não encostar a mão em cima, né? Então, se eu começar daqui para lá, eu vou encostar a mão na hora que eu for pintar aqui. Aqui não, aqui já tá seco, né? Então, eu posso encostar a mão à vontade para trabalhar esse lado primeiro. Então, aqui do lado, eu vou deixar a imagem que eu tô usando de referência do rosto dele. E também vou deixar uma imagem com um tipo de legenda de cores. Então, é mais ou menos onde tá cada cor. Onde tá mais clara, onde tá média, onde tá mais escura. Só para você se situar aí e ver a diferença. Que às vezes a gente acha que é uma cor muito escura e na verdade ela não é tão escura. Como vai acontecer com o marrom que tem bem aqui do lado do rosto dele, que dá a impressão que é bem escuro e não é. Ele é mais claro do que essa mancha que tem aqui. Então vamos lá. Vou pegar a cor mais clarinha que eu fiz, com bastante branco, e aplicar aqui na região mais iluminada do rosto dele. E para quem assistiu ao vídeo ensinando a pintar o tecido, que eu mostrei o tecido da roupa dele, já vai ter uma base aqui que a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, ó. Então, eu vou colocar cada cor no seu lugar, sem me preocupar com esfumar, nem fazer textura, nada disso. Eu só vou colocar a cor certa no lugar dela. Então, aqui geralmente a gente tem bastante sombra, né, nessa região do olho. Essas duas cores aqui já são aquelas cores intermediárias que eu falei que eu ia criar aqui na palheta, ó. Então, aqui já é o mais clarinho, né? Aqui eu já criei uma outra nova, aqui eu já criei outra nova. Então, é aquilo que eu falei de fazer as cores base e depois ir criando outras cores extras. Quanto mais cores a gente criar na hora de pintar a pele, quanto mais cores a gente tiver na palheta, mais rica vai ficar a pintura. Então, aqui eu já coloquei cada cor no seu lugar. Agora eu vou pegar um pincel menor e começar a fazer a textura, né? E o sombreado. Então, eu vou misturar esses dois tons.
esse aqui debaixo dos olhos, né? Geralmente onde forma mais aquela olheira, né? Que por mais que a pessoa não tenha olheira, ela sempre vai ter essa região levemente mais escura, por causa do formato do rosto mesmo. Então aqui já tá tudo esfumado, mas ainda tá faltando contraste, né? Você vê que ele tá tudo mais ou menos claro e levemente, né, mais pro médio. Agora falta a gente colocar os tons mais escuros. Então eu vou pegar um dos marrons mais escuros e colocando aqui no cantinho dos olhos, né? Que geralmente é a parte mais que recebe mais sombra. E a gente nunca pula direto para aquele mais escuro. Lembra que eu fiz com o preto? A gente deixa esse daqui por último. Agora eu tô usando esse daqui, ó, que ainda não é o mais escuro de todos. Eu falei isso na hora de pintar o tecido também, que a gente sempre deixa os tons que tem a tinta preta por último, que é só para destacar mesmo a sombra quando a gente tem certeza que tá tudo certinho no seu lugar. Porque às vezes eu posso colocar o preto aqui nesse cantinho e achar que não ficou bom. Aí na hora de limpar, pode fazer uma meleca aqui no rosto dele, não vai ficar legal, vai ter que tirar tudo, começar de novo. Às vezes até acaba apagando o desenho do lápis, né? Então eu vou sempre com o mais claro, que é mais fácil de remover depois. Olha, mais uma vez, ó, esse cantinho aqui eu vou usar aquela cor média que a gente fez aqui, ó. E aqui, por se tratar uma pele de uma pessoa mais idosa, então ela vai ter bastante textura, sabe? Eu acho que é até mais legal pintar a pele mais idosa assim, porque dá pra trabalhar bastante detalhe. Quando você for pintar uma pele mais jovem, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se empolga na hora de fazer essas marcas, né? Essas linhas de expressão e acaba envelhecendo a pessoa. Então, na hora de pintar a pele mais nova, isso tem que ser bem suave, essas marquinhas que eu tô fazendo aqui. Agora a dele pode ser mais destacada. E lembra que na hora que você for pintar qualquer coisa, você tem que entender o que você tá pintando. Não é só repetir o que você tá vendo na imagem, porque a chance de dar errado é grande. Então não é só eu chegar aqui e fazer um tracinho em cima do olho dele, eu tenho que entender por que tá aquele tracinho ali. Então aqui no caso é da expressão dele, que ele tá olhando para cima. Pela pele dele ter mais textura, né, com mais algumas rugas, então acaba ficando essa ruguinha aqui em cima do olho. Esse olho dele eu ainda vou mexer, tá? Que aqui ele tá só com a pintura de fundo. Coloquei só para ter uma base aqui, mas eu ainda vou mexer no sombreado desse olho inteiro. Antes de pintar a sobrancelha dele, eu gosto de pintar a pele mesmo de fundo. Aí a sobrancelha, os cílios, é o último que eu faço. Então vamos pra testa, que ela é um pouquinho mais lisa, né, do que essa parte aqui dos olhos. Mas como eu falei, né, que ele se trata de uma figura mais idosa, então tem bastante detalhe aqui também de textura de pele. Então aqui, ó, cada cor no seu lugar, agora a gente vai esfumar. E para saber como que a gente acerta, né, cada cor no seu lugar, aí é questão de observação mesmo, treina.
Se precisar, separa as cores, igual eu fiz nessa imagem aí com os quadradinhos, né? Para saber as cores básicas, onde vai cada uma. E vai treinando os olhos, é questão de treino mesmo. Essa região ela não é muito esfumada, ó. Então eu vou só me conter aqui, ó, em volta do contorno aqui, ó. Só para não deixar uma mancha marcada, né? Ela vai ficar assim. Agora vamos para a parte mais divertida aqui, que é fazer a textura, né? Ele tá com o rosto de quem tá pensativo, né? Bem sério. Então aqui tem bastante rugas em cima da sobrancelha aqui. E não é uma cara de bravo, né? Ele tá mais pensativo mesmo. A gente tem que tomar cuidado para não deixar a expressão errada. Isso é outra coisa que eu vejo bastante o pessoal na hora que tá pintando. Às vezes a pessoa tá sorrindo e na pintura a pessoa parece que fica com uma expressão mais triste. Ou às vezes até uma expressão estranha que você não sabe nem dar um nome, né, para aquela expressão. É porque faltou alguma coisa ali. Você tem que entender um pouquinho de expressão também. Então, na dúvida, pesquisa uma imagem na internet. Pessoas com expressão pensativa, alguma coisa assim, né? Se for um retrato sorrindo, coloca a pessoa sorrindo, que daí você sabe onde vai detalhar cada marca de expressão, né? Cada ruga. Então, aqui, além de tudo, ele tá olhando para cima. Então, marca bem essas ruguinhas da testa. Só que você pode ver que ela não é tão profunda. Então, a gente vai marcar ela aqui e depois vai suavizar. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui não serve só pra pintura que tá com essa expressão séria, né? Aqui eu vou ensinar você a fazer a marquinha e suavizar ela. Então, primeiro eu falo, se preocupe em colocar a tinta no lugar certo. Depois a gente vem deixando ela mais suave. Então, eu lavei o pincel tá sem tinta. E agora eu vou passar aqui para suavizar essa marquinha aqui. E aqui não tem jeito, tá? Tem que ser com paciência mesmo. Não adianta querer dar 2, 3 pinceladas e fazer a expressão ficar certa, que não vai ficar. Então tem que ter paciência. Por exemplo, aqui, ó, ficou muito escuro. Então vou ter que pegar a cor mais clara de novo e colocar a luz em cima da onde tá a ruguinha ali, ó. Pra fazer o contraste, porque ali ficou tudo muito escuro. Olha como ela já aparece bem mais. E sempre suavizando, deixando ela bem fraquinha. Essa região aqui tem uma marquinha um pouco mais forte. Aí busca também expressões na internet para você usar como modelo, para não criar ruga onde não existe, tá? Então não posso vir aqui e colocar uma ruga aqui em cima da cabeça dele, porque aqui não existe ruga nessa região, a menos que ele tenha uma cicatriz, né? Alguma coisa assim. Então pesquisa lá, por exemplo, essa região aqui entre os olhos é comum ter uma ruga aqui no meio. Essas linhas de expressões assim horizontais na testa também é comum. Tem gente que tem linha de expressão na vertical aqui na testa. Então veja se aquela marca que você está colocando, ela existe realmente. Porque às vezes a foto da referência tá ruim e aparece uma marca ali na foto mesmo, né? Mas não quer dizer que na imagem original tinha aquela marca. Aí você vai lá sem saber o que tá fazendo e replica aquela marca. E fica um negócio estranho ali na frente do rosto. Essa região aqui já é a lateral da cabeça, né? A têmpora. Então aqui também não tem muita ruga. Aqui é mais a
textura da pele mesmo que forma essas manchas. Então aqui eu vou mais fazendo tipo batidinha com o pincel. Tem algumas pessoas que chegam a ter algumas veias aqui marcadas. Nessa região aqui, ele tem uma mancha mais escura e depois ela clareia um pouco. Então eu vou passar um pouquinho mais, ao invés de escurecer aqui, eu vou passar um pouquinho de claro, né? Eu peguei esse mesmo tom que tá aqui em cima e vou clarear só um pouquinho aqui. Eu vou pegar aquele tom que eu fiz usando aquele vermelho óxido e vou passar ele levemente aqui, ó. Eu gosto bastante dessa cor porque ele não é um vermelho muito intenso, sabe? Aquele vermelho que você coloca e fica parecendo que a pele tá machucada. Aquele lá, geralmente a gente coloca o vermelho cádmio, né? Ele dá essa sensação de que a pele tá ralada. E esse vermelho óxido não, porque ele já é puxado mais pro amarronzado, né? Um ferrugem. Eu gosto bastante porque ele deixa o tom mais vivo, sem deixar com uma aparência de machucado. Essa parte da cabeça tem pouquinho cabelo, então ele é bem calvo, então a gente vai usar um tom de pele levemente acinzentado, porque depois vai o cabelo meio grisalho por cima. Então eu nunca deixo branco para fazer tudo cabelo, que se fosse pintar tudo isso daqui de grisalho, né, ele ia ficar com muito cabelo e lá na referência ele não tem. Então vamos colocar esse mais escurinho. Aqui eu já vou pegar esse mais clarinho da testa. A partir daqui ele começa a ter mais cabelo, então eu vou deixar sem pintar. Eu vim até esse cantinho, beirando aqui o risco do lápis. Eu sempre gosto mais de invadir um pouquinho a região do cabelo usando o tom da pele, do que o contrário, do que invadir a pele usando o tom do cabelo. Porque senão fica muito cabelo. Se é uma pessoa que tem o cabelo até aqui na frente, né, com um topete, alguma coisa assim, se você deixar para pintar o cabelo por cima da pele, né, para fazer o acabamento, ele acaba vindo muito para frente. Então eu sempre prefiro fazer a pele, invadir o risco do cabelo, né, do que o contrário. Eu sempre coloco a tinta primeiro, né, a cor no lugar certo, depois eu venho com o pincel lavado, sem tinta, e faço a textura. A textura sempre com leves batidinhas. Se você achar mais fácil começar pintando a pele lisa, pode começar. Eu comecei fazendo pele lisa. Então eu ouvia muita gente, né, muito artista falando que não pode pintar a pele lisa, que a textura fica como se fosse pele de boneca. Mas eu acho que é o melhor jeito para começar, porque se você for tentar fazer tudo de uma vez, fica muita informação, né, para você aprender tudo de uma vez. Então começa com a pele lisa, para você aprender essa parte de onde vai cada cor, né, a luz, a sombra, onde vão as marcas de expressão. E depois você vai se concentrar na textura da pele. A hora que você já tiver entendido a questão das cores, das rugas, né? Aí você vai dar a textura no restante da pele. Porque antigamente eu faria aqui tudo liso, essa região aqui, só com esse sombreado, né? Mas eu faria tudo liso e só colocaria algumas ruguinhas aqui na testa. Então assim, pra quem tá começando, não tá errado. Você tá no caminho certo. Mas não vai parar por aí, né? Vai sempre ir observando pra melhorar. Aqui eu vou colocar uma marquinha de veia bem fraquinha. Quero deixar ela bem leve, porque senão parece que ele tá com algum problema, né? Então, eu vou só deixar ela bem levinha. Como se ele tivesse aqui pensando bastante mesmo, que tá funcionando o cérebro. Para fazer essas marcas de veia, eu sempre coloco a luz, né? Como se fosse um tracinho mesmo, né? Uma cobrinha. E depois eu venho com a sombra e coloco ela bem do lado.
Aí eu já aproveito para deixar a luz mais fina. Às vezes a gente passa, ela fica um pouquinho grossa. Mas agora eu não quero ela tão marcada assim, ó. Lavei o pincel, agora sem tinta, eu vou esfumar ela de leve, ó. Sempre o começo e o final. Agora vamos para a parte mais detalhada, que é a região do nariz e o outro olho, né, que aparece mais. Então, vamos colocar cada cor no seu lugar. Sempre lembra dessa regrinha para começar, né? Facilita bastante. Às vezes a gente olha pro quadro e fala, por onde eu começo, né? Começa sempre colocando cada cor no seu lugar. Agora, para eu conseguir detalhar melhor esse nariz, né, a região clara, eu preciso escurecer o olho lá atrás. Lembra que a gente deixou para escurecer depois? Eu falei para não colocar a cor mais escura? Agora sim, a gente vai com a cor mais escura. Mas sempre bem delicado, ainda mais como essa pintura ela é pequenininha, né? O rosto dela é bem pequeno, então tem que ser tudo bem delicado. Você tá vendo que a maioria das coisas eu tô fazendo com pincel número 0. Uma coisa que muita gente pergunta pra mim também é se é mais fácil pintar a tela grande ou pequena, né? Porque quem tá começando geralmente começa com tela pequena, porque tem medo. Mas eu falo que a grande é bem mais fácil do que a pequena. Porque como o tamanho, quando o tamanho da tela diminui, o detalhe diminui junto. Então, ou você pode perder o detalhe, né? Não dá para colocar o detalhe na tela de tão pequena que ela é, ou o detalhe vai ficar muito difícil de trabalhar. Então, é melhor escolher uma tela grande com uma imagem mais simples para começar. Agora eu vou esfumar. Agora eu vou pegar uma cor mais escura, o vermelho óxido com o preto, e vou reforçar essa região de sombra aqui. A narina dele eu vou usar aquele marrom mais escuro que a gente fez com o preto. Eu também não uso o preto puro. Aí, nesse caso aqui, a outra do outro lado não tá aparecendo, é mais essa daqui mesmo. Sempre compara um lado de luz com o outro. Então aqui tem luz, mas não tem tanto quanto esse lado aqui. Não tá tão intenso, né? Então ele tem que ficar mais claro, mas não tanto quanto o outro lado. Agora vamos esfumar, que é o passo 2, né? Primeiro coloca a tinta, cada uma no seu lugar. Depois a gente esfuma e depois coloca os detalhes. Agora vamos lá, peguei um marrom escuro, vamos detalhar esse cantinho do olho dele aqui, ó. Aqui ele tem a pele levemente avermelhada, então volto com aquele vermelho óxido. Lembrando que esse olho eu ainda vou mexer, né? Então ele não vai ficar desse jeito. Agora vamos pintar a boca dele. Como ele tem bastante bigode e barba, não dá para enxergar muito bem. Mas eu vou usar uns tons escuros
E depois, para fazer o lábio, eu vou usar o mesmo tom da pele com um pouquinho mais de magenta. Aí só tem que tomar cuidado para acertar a cor do lábio para não parecer que tá de batom, né? Eu fiz uma cor aqui usando mais magenta, laranja e marrom, junto com o tom da pele, né, mais claro. Pra fazer essa cor base de boca. Só que a gente vai escurecer bastante, porque ela não aparece tanto, né, igual tá aqui. Aí nessa parte é normal, tá? Ficar estranho mesmo. Você pode estar pintando a sua boca aí, principalmente se tiver barba assim, acha que vai dar tudo errado. Mas vai pesquisando referências sem barba na internet, vai treinando o olho para saber onde fica cada sombreado na hora de fazer aqui. Para você não depender tanto da imagem de referência, né? Se for igual essa aqui, tá tudo coberta, né? E a foto também foi tirada bem de longe, então não dá para enxergar muito detalhe. Aí se você não tiver referência nenhuma de cabeça, fica mais difícil. Mas vai lá, procura algumas imagens no Google. Aí isso daí dá pra ajudar bastante. Agora aqui, lembra lá no cabelo que eu falei que eu prefiro pintar mais pele e depois passar o cabelo por cima do que o contrário, do que pintar mais cabelo e ter que passar a pele por cima, que às vezes o cabelo vai ficar muito grande. Aí a mesma coisa vale aqui pra barba, ó. A boca dele na referência não aparece tudo isso. Então eu fiz maior, porque depois eu vou vir com os pelinhos da barba e do bigode aqui por cima. Por enquanto aqui eu tô só imaginando onde ficaria a sombra da barba. Aqui embaixo a sombra do lábio. Agora eu vou fazer a sobrancelha dele. Eu não vou usar o preto, vou usar aquele marrom bem escuro que a gente fez lá no começo. Então, como essa imagem é pequena, não tem como eu trabalhar fio por fio da sobrancelha dele. Então, eu vou fazer toda preenchida. E depois, se der, eu coloco um ou outro fiozinho aparecendo mais destacado, para dar a impressão de ser sobrancelha mesmo. Tem que tomar cuidado para não fazer muito grossa e nem muito fina. Mas o mais comum do pessoal errar é fazer ela grossa demais e com os pelinhos todos virados para o lado errado. Então é outra coisa que, se você for pintar um retrato, você tem que pesquisar antes como que é a direção dos pelos da sobrancelha. Agora eu pego o branco puro e vou destacar algumas áreas onde está batendo mais luz. Então a pintura ficou assim. Hoje a gente focou só na pele do rosto. Aí na próxima aula a gente vai fazer a barba, o bigode e o cabelo, para vocês verem como é que é. Essa imagem ela é bem pequenininha, então não deu para fazer muito detalhe, né? Mas já deu para ver como que a gente suaviza as rugas, né? As expressões, como que faz a textura da pele. E eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!